paz do Senhor. Aí o marido da Cecília falou, você tem que falar sobre a viagem. Eu tinha até esquecido, mas ele... A viagem foi boa. Agora, o mais difícil é 12 horas de avião. É terrível, não é brincadeira. Só ar e mar. Hein? Ah, mas dá para ler, mas lá acho que não deu, porque acho que veio sono, você não pode ficar em pé. Na volta foi mais difícil, porque o Ed dormiu que nem um anjo. Eu falei, eu não posso acordar ele, porque ele vai dirigir o carro. Fiquei lá, doendo o corpo. Depois que ele levantou, é muita gente. Você sempre preocupa, né? Viagem de avião, não pode faltar gasolina, não pode falhar o motor, não pode nada, né? Aquilo lá flutuando. É incrível. E ele falou sobre a casa do Wesley. Eu pus no Instagram muita coisa sobre a casa do Wesley. O irmão pode dar uma olhada lá. Não era uma casa confortável, era uma casa com um quarto de dormir pequenininho, acho que o tamanho da minha sala. Tinha uma cama, quer dizer, a sala de jantar, talvez metade daquele hall ali, tudo pequeno. Por fora parece grande, mas como era para muita utilidade, para hospedar pessoas que faziam itinerância ministerial, eu parava lá, então tinha o quarto dos hóspedes, muita gente parava por ali. Tem foto da família, roupas que ele usava, no museu tem até sapato. É muito curioso de ver essas coisas assim, bem da raiz do metodismo. Agora, eu acho que melhor, que é meio demorado, alguns irmãos dar uma olhada no Instagram. Tem lá a casa do Wesley, o primeiro templo, a pedra fundamental, etc. Foi muito interessante, tem muita coisa que eu tive que fazer lá, ir atrás do escritório de direitos humanos, e, enfim, foi muita correria. Já dava 12 mil passos por dia. A Lana, 12 mil passos, nunca reclamou. Então é isso. Vamos, quem vai tocar hoje é Michel, né? Tá bom. Então vamos ficar de pé, vamos ler aqui Marcos 1:7. Depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que eu não sou digno nem de curvar-me e desamarrar as correias das suas sandálias. Verdade, né? Uma vez eu estive numa igreja dos irmãos batistas, que estava o Caio Fábio pregando uma convenção, e eu fui lá para convidá-los, né? Mas eles eram batistas, então, e o pastor brasileiro, mas era a igreja de americano, acho que não gostou muito, né? Ele falou, o que é? Billy Graham não é mais do que ninguém, não. E aí ele fechou a porta, estava eu e um outro irmão, fechou a porta, falei, como é que será que vai acontecer? Será que eu vou apanhar aqui hoje? Ele fechou a porta, um simples é mais, e ele não pregava o evangelho todo. Falei, o que tem? Ele tinha que fazer discipulado num campo de futebol? Ele pregava o evangelho, o discipulado ficava por conta das igrejas. Aí eu falei para ele, ele pode não ser nada, mas eu não sou digno nem de desatar a sandália dele. Como assim? Que não é tal, né? Mas Batista tem esses negócios, viu? Um pastor de uma igreja americana, mas bravo. Não gostou do negócio da campanha, não. Acho que eles não apoiavam. Porque a campanha evangelística faz o que Jesus fez. Jesus pregava o evangelho, a pessoa aceitava, posteriormente iam estudando, não é? Jesus não sentou com 12, depois mais 12, 12 em Cafarnaum, 12 na Galiléia, e ficou ali 10 dias, um mês num canto, um mês no outro, não. Ele foi pregando. Paulo mesmo, fala que Paulo fez o M12, né, o 12 discipulado. Paulo não tinha como fazer isso, porque ele teria que viajar para Tessalônica, discipular 10, depois viajar para Efésios, discipular 10.
depois lá para Decápolis fazer 10. E como é que ele ia ficar voltando para lá e para cá? Não tinha avião, nem bicicleta, ele tinha que pegar um navio, demorava um mês a viagem. Se ele tivesse que discipular uma cidade, ele só fazia isso, porque ele tinha que ir, um mês para voltar, então, discipulado era por conta de outras pessoas, não é? Então, assim foi o Billy Graham. Então, me lembrei dessa frase aí, uma lembrança meio. Então, oremos, Senhor, graças te damos por esta manhã, em nome do Senhor Jesus, amém. Podemos sentar? Bem, João fez uma mensagem curta a respeito de quem era Jesus, mais poderoso do que eu. Então, ele era poderoso. Mas qual era o poder de João? Era um poder limitado. Ele tinha um poder, uma voz poderosa, porque quem prega no deserto deve ter uma voz poderosa, né? Então, mais poderoso do que eu, porque ele supunha que ele fosse poderoso. A gente vendo assim, cara, era um profeta, é possível que então possa admitir que ele se achava justamente poderoso. Mas apesar dele admitir que havia algum poder nele, que de fato havia, mas não o poder que havia em Jesus, poderes carismáticos, poder de uma mensagem forte. Raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Ele pregava o evangelho do arrependimento e batizava com água. E João centrou a diferença numa coisa, dizendo: eu batizo com água, mas ele é mais poderoso do que eu, e vos batizará com o Espírito Santo. Um é o batismo de João, digamos, é poderoso, o batismo é uma coisa poderosa. E o outro é o batismo de Jesus, que é mais poderoso. Um é o batismo ministrado por um homem, né, que é João, e que é um pastor, que é um diácono, que é um presbítero, e outro é o batismo ministrado por Jesus. O batismo de João, Jesus poderia fazer. O batismo de Jesus, João nunca poderia fazer. O batismo de João, eu posso fazer. Qualquer um pode fazer e batizar um outro. Eu estive num lugar onde começou o batismo, falou, eu batizo um, igual os outros, batizo os outros, não tinha mais ninguém para fazer. Mas ninguém pode batizar com o Espírito Santo. Ninguém. Então, quem batiza com o Espírito Santo, ainda hoje, é Jesus, porque ele é mais poderoso do que qualquer um que se ponha como autoridade no mundo, na igreja. Essa palavra poderoso é lá do Antigo Testamento, poderoso de Israel, poderoso de Jacó, que é o Nabi. Essas passagens poéticas, como nos Salmos, as passagens poéticas, né, usavam essa palavra Nabi, que é um homem poderoso. Às vezes falavam de uma pessoa poderosa materialmente. Evidentemente que era sempre referência ao poder econômico. Não havia nenhum poderoso no Antigo Testamento que não tivesse esse título, a não ser Elias, um ou outro profeta, que não fosse um judeu muito rico. Mas esse poder não é igual ao poder de Jesus. Jesus não tinha casa, nem carro, nem bicicleta, mas era mais poderoso do que todos eles juntos. Então, Jesus é preciso que se olhe para ele dessa forma. Jesus, então, na sua presença física aqui na terra, ele fez esse anúncio de um batismo que seria dado posteriormente, no cenáculo. Depois disso, criou-se então aí a teologia da Trindade. Quando Jesus aparece batizando com o Espírito Santo, você tem, então, o Espírito Santo, uma pessoa, Jesus, outra pessoa e Deus, Pai. Aí muitas pessoas dizem assim, bom, mas não está escrito Trindade na Bíblia. Não está, muita coisa não está escrito também. Mas era uma realidade aqui. É Jesus, o Filho, Deus, o Pai, e o Espírito Santo, aparece 3. Aí a pessoa, mais 3, um judeu fala, isso é uma aberração. Se o testemunho de Jeová fala, isso é uma monstruosidade. Teve gente que foi para a fogueira por causa dessa história aí. Um espanhol lá na França fugiu para Genebra e foi queimado do mesmo jeito pelos reformadores. Porque
ele criticou a Trindade. Manuel Serveto. Serveto ficou confundido com a questão da Trindade, mas quem ainda não ficou? Quem nunca pensou? A questão da Trindade não é para ser explicada, é para aceitar pela fé. A religião que explica tudo, Testemunho de Jeová quer explicar tudo. Quando explica tudo, deixa de ser religião. É uma coisa racional para se estudar uma filosofia qualquer. A religião não é explicável totalmente. A Trindade não se explica, se acredita. Ou não se acredita. Crê ou não crê. Houve muita guerra por causa disso. Na Inglaterra, por exemplo, quando teve a Igreja Anglicana assume, ela restringe direito político às pessoas que não aceitavam a Trindade e também restringiu bastante os católicos. Né? Não precisava. Mas acontece que os católicos na Inglaterra, eles eram olhados assim, por quê? Com certa suspeita, porque o súdito iria obedecer ao Papa, e o rei ficava meio preocupado, se ele vai obedecer ao Papa, e vão me desobedecer. Então restringiu, John Locke, no seu tratado pela tolerância, restringe os direitos do católico, facilita o direito dos protestantes, como presbiterianos, e outros grupos, e, claro, a igreja anglicana era a igreja oficial. Então, ali houve essa tolerância, e tolerância e intolerância, porque na questão e não acreditavam na Trindade, era restrito. Porque a igreja é a igreja do Estado, até hoje é. O rei Charles foi coroado, e até que, né, quase que alcançou, mas também não. Para você ver uma coroação a 2 quilômetros de distância, ver na televisão fica melhor. Então, no Concílio de Nicéia, foi que procurou se dar um sentido autoritativo da questão da Trindade. No Concílio de Nicéia foi declarado o ministério de Deus, ministério de Deus. Eu tirei isso aqui de um livro dos pais apologéticos, editado na Espanha, que é uma raridade esse livro aqui. É o ministério de Deus, Espírito, la persona da obra do Espírito Santo da justificação. Então, eles fizeram essa declaração, essa declaração para dar um sentido legal, dogmático da questão da Trindade. Porque se o cristão não acreditava na Trindade, ele parecia aos pais da igreja, aos fundadores, que era meio cristão e não cristão total. Não crendo na Trindade, dava uma aparência de um cristão que usava uma muleta, que não estava corrigido, o negócio não estava certo. Eles tinham que ter essa crença. Era uma imposição, foi uma imposição religiosa, de crença, pelas autoridades que existiam. De forma que hoje, todas as igrejas, claro, todas as igrejas, com exceção, talvez, claro, o Testemunha, que não é igreja, né? Os juscelistas, que não acreditam no Espírito Santo, eles falam que é uma lâmpada, que liga e desliga e tal. E fora eles, que é considerado igreja, todas as igrejas acreditam na Trindade. E acreditam, e porque é um dogma. Porque diz assim, ó, há um só Deus e em Deus 3 pessoas. Você fica pasmo, né? Você, digamos, fica assim, pasmo, admirado. Como? Aí você explica. Não tem explicação. Você crê ou não crê? Você crê? Crê, pronto, acabou. E Chesterton dizia que uma igreja ou uma religião que não tem dogma, ela não é religião. Toda religião tem dogma. Os Testemunha, por acaso, eles não têm dogma, supostamente. Eles não têm dogma. Né? Supostamente eles dizem que não existe dogma. Que onde tem dogma, existe o risco da pessoa acreditar em coisas que não são legais acreditar. Onde existe dogma, a pessoa pode ser enganada, porque acredita naquilo que os homens dizem que é. Entendeu? Daí que muita gente, tem muito cristão evangélico
que debandou para o Testemunho de Jeová devido a não entender essa questão da Trindade. Tanto que os testemunha, eu não falo Testemunho de Jeová, com licença de falar uma vez, para não falar o nome de Deus em vão, tratando de uma seita que tem até umas coisas interessantes. Às vezes, quando eu pego uma revistinha deles, gosto de ler. Eu estava lá na Inglaterra, peguei um em inglês, porque também estava em inglês, então me interessei, de ver sobre o que vai, como a origem do homem, do mundo, explicação, tem coisa, todo lugar tem uma coisinha boa, alguma coisa. Né? Então, eles têm essa dificuldade, não são igreja e, consequentemente, são, digamos, uma seita. Mas a gente deve amar também o Testemunho de Jeová, tolerar. Então, o grande princípio que está ensinando aqui nas Escrituras é que a Trindade, quando você aceita, você é um cristão que pode receber o poder do Espírito Santo, o batismo de Jesus, que nenhuma igreja pode dar. E quando a igreja nega essa experiência, ela vai perdendo a sua essência, perdendo a sua energia e termina. Olha, sinceramente, a Verônica me trouxe umas fotos lá da Finlândia, mais outras Lândia que ela teve lá, naquele lugar, e ela disse que era tudo museu, a igreja. Catedrais lindas, sabe? Sabe o que é? Igreja Reformada. Que nome bonitinho, né? Igreja Reformada. Mas não tinha nem missa mais, tem que pagar um ingresso para você olhar. Olha aqui, 200 anos atrás, 300, havia um culto, havia gente aqui, olha o barulho da antiguidade, olha o barulho, está vendo? Eles conversando no ano 1520. É isso que está lá. Estão reformadas, não é? Mas aí que adiantou nada, reformou e está precisando. Agora não precisa reformar, precisa renascer, porque não tem mais nada para reformar. E também assim, na Inglaterra também. Na Inglaterra ainda está mais assim, porque a igreja é do rei, né? Quem nasce lá é anglicano. Então havia essa dificuldade do próprio inglês. Ele nascia acreditando em tudo, talvez acreditando em nada. Esse é o problema de uma igreja oficial. Porque ele nasce cristão. Eu distribuí muito folheto ali. Incrível, eu devia ter levado uns folhetos em inglês. Mas os meus eu gastei todos. Eu levei assim, porque é um instinto de evangelizar. É uma coisa que eu faço, né? Então, eu vou para lá e levo. Eu acho que o pessoal olhava e dizia assim, deve ser, né? Por que a gente vai fazer com esses folhetos lá, né? Olha, não ficou um. Encontrava brasileiro na rua, perguntava o endereço e eu respondia em português. E lá, evangelizava e a pessoa recebe com uma satisfação, você entende? Quando a pessoa recebe um folheto e parece que está no Brasil, agradece de ter recebido. E assim você evangeliza. E gastei todos os livros. Dei para os comandantes do avião, ele agradeceu, quis conversar comigo sobre o nome dele. Ele entreguei o comandante do avião que foi. O nome dele é Eros, olha que nome. É com ômega, porque senão ficava um nome erótico. Né? Aí ele, então, vou explicar meu nome. Meu nome é uma divindade grega, mas que divino que nada. Eu falei, olha, esses nomes, Eros, divino, Eros, com ômega, significa um anúncio do Deus verdadeiro que viria. Os pais dele colocou esse nome, o comandante, Eros. E interessante, todos eles, meus livros também acabaram. Eu levei os livros em português, para dar para os brasileiros, mas também, a gente não tinha tempo de uma igreja brasileira, chegava 9 horas, andando 13 mil passos, já não aguentava mais, estava moído. Mas aproveitava e evangelizava. Comandante do avião na ida, comandante do avião na volta. Para os almoços eu dei aquele da salvação. Esse evangelismo que fala da Trindade. Então, quando você anuncia o Evangelho, você anuncia um Evangelho trinitário. Tem até uma sociedade bíblica trinitariana. Você já viu?
Antigamente tinha essa sociedade bíblica trinitariana, porque eles é tão preocupados com isso, que tinha uma sociedade bíblica trinitariana. Eu cheguei a ter uma Bíblia assim, alguma coisa. É interessante isso, uma necessidade. O batismo de Jesus tem uma dimensão oculta muito importante. O batismo de Jesus. Qual é? Porque o batismo de Jesus, ele é interno. O batismo de João é externo. O batismo da igreja é externo. O batismo do Espírito é interno. O batismo da igreja, qualquer um pode fazer. Eu sei que quando eu fui lá em Miguel Lopes, começou a batizar, batizei o primeiro, porque agora você batiza os outros. E não tinha outra coisa a fazer. Mas ninguém podia batizar com o Espírito Santo. Por quê? Porque esse é um batismo, esse é um ministério privativo de Jesus. Então o batismo de Jesus é interior. Ele faz uma revolução. O batismo de João, o batismo da igreja, ele faz um comprometimento público de você com a igreja e com os deveres sociais, religiosos que você tem que aplicar ao mundo. Esse é o batismo de João. Agora, o batismo de Jesus é diferente. Por isso que, às vezes, né, as pessoas dizem que a pessoa é batizado no batismo da igreja e parece que nunca nasceu de novo. Você já ouviu falar isso? Quem já ouviu falar? Levanta a mão. Já viu, né? Os irmãos mais antigos ouviram. Se bem que o teu negado não é antigo, né? Mas, quem mais ouviu? Você não ouviu? Olha lá atrás, o Carlos. O cara é novinho aí. Quem que está de máscara aí? Maria. A Maria, você também não é antiga não, Maria, mas já devia falar isso, né? Antigo aqui só eu mesmo. Então, o pessoal dizia, era tão complicado essa história do batismo de Jesus, o batismo interior, que as pessoas chegavam a tratar os não batizados com o Espírito Santo com uma certa diferença, considerando-os não convertidos, mas apenas uma pessoa batizada, membro da igreja, não realmente nascido de novo. E daí, quando você começa a ver esse pensamento, você começa a separar as pessoas. Uma pessoa que não é nascida de novo, você então vai derivando esse raciocínio, e você chega à conclusão que se ele não é nascido de novo, ele é perdido. Aí a pessoa estava na igreja, batizado nas águas, e perdido. E aí os missionários, o pastor, começavam a falar sobre o batismo do Espírito Santo, para que a pessoa não ficasse perdida, tinha que buscar o batismo com o Espírito Santo. Induzia a pessoa a buscar ansiosamente, e a ansiedade, o desespero, para a pessoa, claro, se você diz, estou batizado e eu não vou para o céu, porque eu vou para o purgatório. Os protestantes acabaram com o purgatório, ficou duas coisas, né? Se eu não vou para o purgatório, não vou porque eu sou protestante. Para o céu eu não vou porque eu não estou batizado no Espírito Santo, eu vou para onde? Né? Para o porão da Assembleia? Esperar? Não tinha purgatório, aí entrava em desespero, em angústia, as pessoas ficavam desesperadas, esse movimento entrou na Igreja Católica com um sistema carismático, e os católicos em desespero para orar em língua estranha, e a pessoa terminava falando qualquer coisa, falou, e aí o pregador mesmo achava assim, é melhor, falou, blá, 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 pronto, já esse está batizado, para poder diminuir o número de perdidos, né? E aí, falar em línguas passou muita coisa a ser imitada, que não era nada. Não era? Tinha, muita gente imitava. Eu lembro que o marido da Josi, eu na minha cabana lá, meio, não dormindo, né? Mas lá eu escutava ele ensinando alguém a ser batizado no Espírito Santo. Falou, me acompanha, tá. Não, solta a língua, deixa bem solto, não pense em nada. Fica nada, só pensa. E a pessoa ia até que não sei se falava alguma coisa. Eu ficava escutando. Mas a gente, quando você está no movimento pentecostal, você tem que ser muito tolerante com as coisas assim, infantilidade, né? Eu considerava, às vezes, uma infantilidade, mas não considerava uma gravidade, um pecado. Já na igreja que eu estava, eu
quando eu estava no conselho de pastores aqui, que reunia na igreja presbiteriana, e a nossa igreja era muito nova, cheia de católicos, evidentemente, né? E eu era responsável, né? Então, um pastor lá, de uma igreja grandona aí, não era presbiteriano, não, era igreja pentecostal. Ele disse assim, nós temos que conversar sobre a infantilidade dos carismáticos. Eu falei, o endereço está certinho para mim. Eu falei, o senhor falou comigo, não foi? Então, eu concordo com a infantilidade dos carismáticos. Mas vamos também tratar da infantilidade de tal igreja, que era dele. Tá? Tratamos da infantilidade dos carismáticos, eu admito que tem. Mas eu quero tratar também da infantilidade da sua igreja, que tem e muito também. Vamos para frente? Não, aí depois a gente conversa. Acabou o assunto. Tá? É assim que você tira da mesa certas coisas que vão discutir. Então, essa questão da Trindade e o batismo no Espírito, deu muita polêmica. O próprio John Wesley, se você olhar a experiência carismática do John Wesley, que a cara publicou agora recentemente no Instagram, eu publiquei muita coisa lá que é para os irmãos não esquecerem, porque a gente faz uma viagem, depois você não lembra mais nada, é muita coisa. Só dos direitos humanos ainda estou lutando lá com muitos assuntos. Então, quando você vê o batismo do John Wesley, que ele publicou, é interessante que isso deu um problema. Por quê? Eu estava conversando com ela, o que acontece no batismo de Jesus no movimento metodista primitivo. Não é, dona Gá? Você que é teólogo, e muita gente, aqui a maioria é teólogo, está numa igreja de teólogo, né? É bom pregar aqui. Tem gente que tem medo de pregar aqui. Eu até reconheço que é meio perigoso mesmo. É difícil. Então, quando ele vai na Rua Aldersgate, que tem essa experiência, Carlos Wesley havia tido uma experiência tida como batismo no Espírito Santo, na linguagem de hoje, em que ele estava lá enfermo, que achava que ia morrer, os amigos, os médicos ali, tal, e ele teve uma experiência transcendental. E tinha os contatos com os moravianos, que eram cristãos alemães, tipo, aleluia, glória a Deus, bate palma, bate o pé e tudo mais, e ninguém estava se importava, os moravianos. Nem com a morte, nem com a vida, com nada, eles estavam, era mesmo extraordinária a fé dele, os moravianos. Então, os moravianos, digamos que eram batizados no Espírito Santo. Joás não foi o primeiro. E nem os moravianos foram os primeiros, não é verdade? E quando Joás foi evangelizar lá nos Estados Unidos, deu uma tempestade e ele ficou com medo de morrer. E lá no fundo, no porão, ele escutou. Mas que pessoal é esse aí cantando, batendo palma? E quem é? E foi lá, os moravianos, não estavam nem aí com a tempestade, água batendo no rosto, vento forte, navio balançando, e eles cantando glória a Deus, aleluia, e todo mundo satisfeito da vida. E se morrer, para eles, acho que não estavam muito preocupados mesmo, eles estavam uma fé inabalável. Aí o João Wesley falou, olha, peraí, eu estou pregando há tanto tempo, eu quero essa fé. Foi isso que levou os irmãos Wesley a procurar uma fé que existia. E eles não criaram o batismo com o Espírito Santo, é evidente. Mas ele não teve essa experiência, o Carlos Wesley. E o Carlos Wesley começou a orar para que o irmão dele tivesse essa experiência também, o João. E o João, uma noite, estava ali muito inquieto, com aquela depressão da vida, né? Você às vezes amanhece, tem até uma música brasileira que diz assim, né? De um cantor, ele é um bom cantor, mas vivia da Lei Rouanet. Por isso que eu não aprecio muito. Mas ele fez uma letra interessante. Tem dia que a gente amanhece como quem partiu ou morreu, não tem? A gente cresceu de repente, não sei o quê, não tem assim? Ele fez uma música do cotidiano. A gente se sente como quem partiu ou morreu, triste, não sabe por quê. E tem gente que fala assim, o que será que eu fiz? Acho que será que eu não matei ninguém? Será que eu cobicei alguma coisa? Que eu estou tão mal. Hoje amanheci ruim da vida espiritual, não consegue rezar, não consegue orar,
Assim, quem já amanheceu assim? Algumas vezes. Não todo dia. Mas tem dia que você tem que enfrentar esse, não digamos demônio, mas essa fraqueza da natureza humana e dizer, tá bom, eu estou assim, mas eu vou fazer do mesmo jeito. Eu costumo fazer assim. João Wesley estava assim. Estava assim, abatida. Davi não disse? Como está abatida a minha alma, Salmo 129. E aí ele, sentindo assim, pensou, bom, abriu a escritura, ele tinha muita coisa assim, parecia superstição, né? Abria a Bíblia e lia, né? E ele leu, não era muito bom. Depois abriu outra vez, no Estalão do Reino do Céu. Abriu, ele falou, eu não estou com vontade de ir nessa reunião, mas eu vou. Isso é muito importante. E ele foi o dia que ele sentiu o coração dele estranhamente aquecido. É esse mês de maio, acho que é dia, hoje é 7, né? Parece que é 21, não sei, por aí. O dia do coração aquecido. E ele sentiu isso e teve uma transformação. Onde estavam as evidências? Ele sentiu no Evangelho. Olha, o batismo de Jesus, as pessoas combatem muito o sentimento. Diz que a igreja não é lugar de sentir, nas igrejas tradicionais. As igrejas tradicionais combateram tanto o batismo, porque o batismo com o Espírito Santo, ele reflete um sentimento, não é? Não tem como. Mesmo John Wesley, que foi muito educado, não é? Pessoa muito educada, ele teve sentimento, Carlos Wesley, etc. Os moravianos nem se fala. O moraviano era meio cruzada, né? Cruzada, eu frequentei a cruzada, bate palma, a cruzada. Então, as pessoas falam assim, por que fazer esse barulho, né? Então, João Wesley não fez barulho, também teve essa experiência. O resultado é que depois disso, a fala dele mudou. O ministério começou a multiplicar de forma extraordinária. E tudo mudou. Então, era um sinal do batismo de Jesus. E ele deu esse nome, eu considero que deu esse nome, erroneamente, de conversão. Só poderia ser conversão, no sentido que você vai aqui e conversa um pouco para cá, mas conversão no sentido de converter como novo nascimento, é complicado fazer essa afirmação. Porque você coloca todo mundo na contingência de também ter a conversão. E nem todo mundo vai ter esse mesmo processo, ninguém sabe como. Daí que não é conversão no sentido que se entende conversão de uma pessoa que não crê em Deus e passa a acreditar, por exemplo. É conversão. Uma pessoa que vive sem devoção nenhuma, não busca Deus nem ninguém e tal, e começa a buscar a Deus, é uma conversão. E não o batismo com o Espírito Santo seja uma conversão nesse sentido. Depois passou a se chamar de uma segunda bênção, o que também criou desespero. Muita gente buscava a segunda bênção em desespero e entrava naquela linha de pensamento que se não orar língua estranha, você vai para o inferno. Aí pronto. Foi uma desordem. O pessoal sofria muito com isso. Mas eu, como nunca acreditei nisso, nunca sofri, né? Eu vivia no meio dele, mas nunca me preocupei, porque eu tinha convicção. E aprendi também com John Stott, que não é bem assim, que é um grande teólogo. Então, o batismo com o Espírito Santo teve esse impacto na vida deles e, evidentemente, um impacto no país, na Inglaterra. O maior impacto do avivamento ali, e o maior impacto, foi o impacto social. Porque o batismo com o Espírito Santo criou em João Wesley não um subjetivismo maior, mas menor. Menor por quê? Porque depois que ele, digamos aí, vamos usar a linguagem moderna, batizado com o Espírito Santo, ele teve uma ação social vibrante, de mudança das coisas na sociedade inglesa. E quem introduziu, digamos, as boas obras no sentido que você visitar um preso, é uma boa obra. Se você não quiser fazer nenhuma para ir para o céu pela fé, então você pega uma rede, vai para a praia beber cerveja e não evangeliza mais ninguém, fica lá, fumando um cachimbo lá, sei lá, que tinha uns lá, os pujos que gostavam de um cigarrão, sou predestinado. Então, quer dizer, se você
não tiver nenhuma vontade de fazer isso, aí acabou o mundo mesmo, né? Mas João Wesley sentiu o desejo de fazer. Foi o fazer que livrou a Inglaterra da guilhotina da França, de Robespierre. Robespierre na França, a França, que tinha pouco evangelismo, não teve um João Wesley, só teve lá gente, pensadores e pensadores e pensadores, levou a França ao caos absoluto, em que a guilhotina cortou a cabeça de todo mundo, do príncipe, do rei, de todo mundo, de pobre, de freira, de padre, de criança. Era uma desordem total, por gente totalmente dominada por uma revolução animalesca, violenta, diabólica, que foi a Revolução Francesa. Foi isso, irmão. Revolução Francesa, que Sarney foi lá visitar de avião com seus amigos, na época da Revolução Francesa, ele ficaria tudo lá preso, sem cabeça. Todo ele, o avião inteiro, todo mundo ia ser degolado. Essa é a Revolução Francesa que aconteceu, que a Inglaterra se livrou. Se você ler o livro de Charles Dickens, ele mostra a história das duas cidades, Paris e Londres. Paris virou mar de sangue com a Revolução Francesa, que é admirada por muitos. Eu não admiro nada da Revolução Francesa. Robespierre Mateu, que terminou também perdendo a cabeça lá na guilhotina, e vários outros pagãos, né? Essa revolução é muito admirada aí por gente aí, não sei em que lado do partido, né? Mas eles admiram muito a degola, a morte, o assassinato que foi feito na Revolução Francesa. E depois que eles fizeram toda aquela desgraça na França, sabe como é que eles foram agradecer? Sabe quem eles agradeceram? Vocês imaginam? Hã? Deus da natureza. Foram na praça, Deus da natureza. Eu não sei o que era aquilo lá. A Inglaterra passou batida. Com o seu rei, com seus problemas, corrigindo aqui, corrigindo ali. Virou uma potência, ainda salvou a França na Segunda Guerra, que a França é tão dominada por esses negócios, que não teve coragem de lutar contra Hitler. Não conseguiu. Se rendeu todo mundo. General, tudo não se rendeu. Churchill foi lá dizer, por que vocês não vão lutar? Vocês não vão revidar? Não, estão procurando um acordo com o Hitler, porque o Hitler, não sei o quê, o Hitler foi lá, e os franceses traindo o francês, entregando para o alemão, para matar, fuzilar, etc. É isso aí. Já a Inglaterra foi salva por João Wesley, considera que João Wesley, a Gertrude, que é uma grande socióloga aqui do século XIX, século XX agora, ela disse que o metodismo foi equivalente ao iluminismo popular. Foi o iluminismo prático, que chegava para pessoa que trabalhava na mina e dava os direitos, salvava ele daquelas ignorâncias, entendeu? Defendia os direitos dele. O iluminismo é isso. Então, o metodismo foi considerado o iluminismo popular, pregado por John Locke, que é praticamente, quando o João Wesley nasce, ele está por ali. E o Marie Voltaire, sobre a tolerância, John Wesley também era tolerante, porque estava lendo John Locke sobre a tolerância religiosa, para tolerar os católicos, e sei lá, pagão, quem fosse, e dar a eles a condição, a libertação também humana. Então, o batismo com o Espírito Santo em João Wesley provocou uma mudança social. Não foi uma coisa interna, voltada para si mesmo. Por isso que ele não seguiu os moravianos nessa questão da praticidade posterior ao batismo com o Espírito Santo. João Wesley não seguiu, porque os moravianos era retraído de uma adoração sozinho, solitário, ele, Deus, e a adoração e louvor com eles mesmos, ali, sempre louvando, louvando, louvando. Tem sociólogo, tem filósofo, que adverte que a adoração não pode ser a pessoa ser tão solitário, inclusivista, solitário, eu e Deus, e acabou, que fique J.S. Lewis e o Chesterton, os dois sempre falavam coisa semelhante, em que a adoração se tornava como uma borboleta em volta de uma luz. Você já viu? Um insetozinho? Ele fica ali em volta da luz, né? Adorando, 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 entra na luz, se queima, fica lá torradinho, né?
Não é assim? Então João falava que não era assim a religião espiritual, mas ela não era uma religião solitária, não era uma religião fechada, inclusivista, ou um Deus interno, uma fé interna, uma visão interna, né? Luz interior. John Stott falava que Jesus veio exatamente para acabar com essa história de luz interior. Você acredita? John Stott chega a dizer isso, que a religião de Jesus não é uma luz interior, mas é uma luz que brilha para mudar a sociedade. Se for uma coisa só interior, não muda nada, irmão. John Wesley estava certo, Chesterton estava certo. Chesterton, o nome dele é Gilbert Keith Chesterton, cujo livro eu não achei, eu procurei e não achei, eu cansei de procurar, mas achei de C.S. Lewis. Ele dizia que, ao contrário do que ensinam os teólogos modernos, que a religião é uma luz interior, Jesus veio trazer exatamente o contrário. Ele chega ao absurdo, talvez, né, de dizer que Jesus veio fazer o contrário, fazer uma luz exterior. Aliás, Jesus disse que a luz é colocada no batedor da cama, como é que chama aquele negócio da casa? No velador, né? Velador. Para quê? Já Calvino dizia que a luz é colocada no interior. O que você vai fazer com a luz interior? Só. Então, Chesterton diz que, ao contrário do que ensina muitos teólogos, apesar de que eu admito que existe a luz interior, mas tudo bem. A luz interior no sentido de que se refere ao batismo com o Espírito Santo. Aí tudo bem, mas não para ficar ali cobertadinha, fechadinha, tá, escondidinha. A minha luzinha interior aqui, não é isso não. Ele falava que a luz interior é uma luz para brilhar e mudar a sociedade. Digamos que João Wesley então cumpriu esse mandato, né? Mandato, porque recebeu um mandado. Porque no direito tem essa questão aí de mandado e mandato. Mas se você olhar, tem uma diferença muito grande. Então você vê que a questão do batismo de Jesus, ele é um batismo revolucionário. Todas as pessoas devem buscar uma experiência com Jesus. Às vezes o batismo de Jesus se dá de uma forma diferente do que se deu com um e com o outro, do João Wesley, apesar de alguma coisa ser diferente, certo? Então agora está na hora, né? Está na hora então. Agora está na hora de tomar um café. Vamos ficar de pé. Pai, graças te damos pelo pão, pode segurar aí, e pelo suco de o vinho, símbolo do teu corpo e do teu sangue, que tu disseste, participai dele, participar do meu corpo e do meu sangue. Nós rogamos as tuas bênçãos sobre nós, perdão dos nossos pecados, por omissão e ações, por obras indevidas e por omissão que deixamos de fazer o bem quando podemos. Que tu nos abençoe e nos guarde, em nome de Jesus, ó Deus. Amém. Vocês estão vendo? A Eucaristia é uma coisa material, que transcende, né? Você, como do pão, o batismo, você vê exterior, batismo da igreja, batismo das águas. São coisas assim, materiais. Às vezes a pessoa fala muito da matéria, isso é material, né? Se você for tão contra o pão como matéria, você vai cair naquela que não é o pão, é a carne de Cristo, não sei o quê. O sangue, né? São símbolos. Mas quem crê também, que nem um católico crê que pão é o corpo, isso não é nenhum pecado para ninguém ficar, que blasfêmia. E tem gente que até amaldiçoa o católico que acredita nisso. Eu não tenho a mínima preocupação quem acredita assim. Quem acredita assim, acredita. Isso não vai perder nem salvar ninguém. Você tem que fazer é que você tem fé, que é o símbolo do corpo, sangue de Jesus. Que essa comunhão com o corpo e com o sangue é que te fortalece. Você tem o corpo e o sangue de Jesus, é força, é poder. Poder, tem pessoas lá,
século segundo, terceiro, que era curada na Eucaristia. Tomava a Santa Ceia e curava das enfermidades. Você vê o que acontecia na igreja mais antiga, ali nascente, no ano 200, 300, estava bem fresco na memória, não é? Então, considerando isso, aqui está o pão, que é o símbolo do corpo dado por Jesus na cruz. Comamos dele e sejamos agradecidos. O vinho, o cálice da nova aliança. Levante o cálice e diga: o sangue de Jesus, dado por mim na cruz, para a remissão dos meus pecados. Tomo dele com ações de graças. Amém. Levante a mão, diga: Pai, obrigado pela Eucaristia. Te dou graça por Jesus Cristo que tu enviaste. E o Espírito Santo que nos consola. Que me consola. Amém. Então nós vamos entoar o hino Disposta à Mesa, que é o hino da Eucaristia. E você vai cantar pensando que você participou. E você está presente na mesa da Eucaristia. A Eucaristia significa agradecimento, né? Amém? Amém. Graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a doce comunhão do Espírito Santo, esteja conosco, sobre todo o povo de Deus, na face da terra, hoje e sempre. Amém.